disposta a atender aos seus desejos e ter grande consideração por seu conforto. O Sr. Bennet não podia ter escolhido melhor. O Sr. Collins elogiou sua protetora com eloquência. O assunto tornava ainda mais pomposo e ele declarou com ar muito importante que nunca na vida encontrara tamanha virtude, afabilidade e condescendência numa pessoa da nobreza como em Lady Catherine. Ela elogiara cortesmente ambos os sermões que ele tivera a honra de pronunciar em sua presença. Convidara-o também 2 vezes para jantar e mandara-o chamar no sábado anterior para uma partida de cartas. Muita gente considerava Lady Catherine orgulhosa. No entanto, nunca encontrara nela senão a afabilidade. Sempre lhe dirigira a palavra como a qualquer outro cavalheiro. Nunca lhe fizera a menor objeção sobre as pessoas da vizinhança que frequentava e nunca se opusera às suas ausências ocasionais, durante 1 ou 2 semanas, quando visitava pessoas de suas relações. Tivera mesmo a bondade de aconselhar que ele se casasse o mais cedo possível, contanto que escolhesse com prudência, e se dignara a fazer-lhe uma visita no seu humilde presbitério. Aprovara plenamente todas as alterações que havia introduzido na casa, tendo até sugerido que pusesse umas estantes nos quartos do sobrado. Tudo isso é muito amável, disse a senhora Bennet, e ela deve ser uma senhora muito agradável. Pena que as mulheres da nobreza não se pareçam todas com ela. E mora perto do senhor? O jardim em que fica situada minha humilde moradia se acha separado apenas por uma alameda do Rosings Park, a residência de sua excelência. O senhor disse que ela era viúva. Tem família? Possui apenas uma filha, a herdeira de Rosings, que tem uma grande fortuna. Ah! Exclamou a senhora Bennet, sacudindo a cabeça. Então está em melhor situação do que muitas moças. E que espécie de moça é? Bonita? É realmente encantadora. Lady Catherine diz até que a senhorita de Borough, em matéria de beleza, é muito superior às mais belas do sexo feminino, pois tem em seus traços a marca da jovem distinguida desde o nascimento. Infelizmente, é de constituição doentia, e isso a impediu de realizar progressos em certas matérias, nas quais de outro modo ela não seria imperfeita. Isso foi o que me informou a senhora, que está encarregada de sua educação e que reside com elas. A senhorita de Bourgh é muito amável, muitas vezes me concede a honra de uma visita e vem até a minha humilde habitação no seu pequeno phaeton, puxado por pôneis. Ela já foi apresentada em St. James? Não me lembro de ter visto o nome dela entre as damas da corte. Seu estado de saúde, infelizmente, não permite que ela resida na cidade. Como eu disse a Lady Catherine certa vez, essas circunstâncias privaram a corte inglesa do seu mais brilhante ornamento. Sua senhoria pareceu ter ficado muito contente com a ideia, e o senhor pode imaginar que me sinto feliz em oferecer de vez em quando esses pequenos cumprimentos delicados que as senhoras tanto apreciam. Mais de uma vez observei a Lady Catherine que sua graciosa filha parecia ter nascido para ser uma duquesa, e que essa honra, a mais alta que pode ser conferida, em vez de lhe dar importância, seria, ao contrário, adornada por ela. Esses são os pequeninos tributos que agradam a sua senhoria e que eu me considero obrigado a prestar. O senhor tem toda a razão, disse o Sr. Bennet, e felizmente para o senhor possui o talento de lisonjear com delicadeza. Poderia lhe perguntar se essas agradáveis atenções procedem de um impulso momentâneo ou são o resultado de um cálculo prévio? Elas se originam principalmente do que ocorre no momento. Embora eu às vezes me divirta arranjando e polindo esses pequenos galanteios a serem empregados em certas ocasiões, procuro sempre lhes dar um ar tão espontâneo quanto possível. As desconfianças do Sr. Bennet se confirmaram integralmente. Seu primo era tão ridículo quanto ele havia esperado. Ouvia-o falar com o maior prazer, mantendo ao mesmo tempo a mais resoluta seriedade. Deliciava-se sozinho com o espetáculo, e às vezes atirava um olhar furtivo e malicioso para Elizabeth. À hora do chá, porém, o Sr. Bennet achou que a dose já era suficiente. De bom grado, acompanhou seu hóspede até a sala, e terminado o chá, convidou-o a ler em voz alta para as senhoras. O Sr. Collins consentiu prontamente. Entregaram-lhe um livro, mas ao lançar um olhar sobre o volume, tudo indicava que era de uma biblioteca circulante, ele recusou, e desculpando-se, declarou que nunca lia romances,
Kitty olhou para ele fixamente, e Lydia soltou uma exclamação de espanto. Foram buscar outros livros. Depois de examiná-los, ele escolheu Os Sermões, de Fordyce. Lydia olhou atônita para o volume aberto, e antes que ele tivesse lido 3 páginas com monótona solenidade, interrompeu-o dizendo: "Você sabe, mamãe, que meu tio Phillips está com vontade de despedir Richard, e que se o fizer, o coronel Foster ficará com ele? Foi minha tia quem me disse sábado. Irei a Meryton amanhã, a fim de me informar melhor, e saber quando o Sr. Dane deve voltar da cidade." As 2 irmãs mais velhas mandaram que Lydia calasse a boca, mas o Sr. Collins, muito ofendido, pôs o livro de lado e disse: "Já observei como as meninas se interessam um pouco por livros sérios, escritos, aliás, para seu benefício. Confesso que isso me espanta, pois certamente nada pode haver de mais vantajoso para elas do que a instrução, mas não importunarei mais a minha jovem prima." Em seguida, virando-se para o Sr. Bennet, ofereceu-se para parceiro de gamão. O Sr. Bennet aceitou o desafio, observando que ele fazia bem em deixar as meninas se ocupar com suas futilidades. A Sra. Bennet e suas filhas se desculparam com toda a civilidade pela interrupção de Lydia e prometeram que isso não aconteceria novamente caso ele quisesse recomeçar a leitura. Mas o Sr. Collins, depois de lhes assegurar que não guardava rancor contra a jovem prima e jamais consideraria sua conduta como um insulto, sentou-se diante de outra mesa com o Sr. Bennet e preparou-se para a partida. Faixa 15. Capítulo 15. O Sr. Collins não era um homem sensato, e as deficiências de sua natureza não haviam sido compensadas pela educação ou pelo meio em que vivera. A maior parte de sua vida transcorrera sob as ordens de um pai ignorante e avarento. Embora tivesse cursado uma universidade, fizera apenas os cursos necessários, sem travar nenhuma relação vantajosa. A sujeição em que seu pai o mantivera dotara-o, a princípio, de grande humildade de gênio, mas isso havia sido compensado em parte pela tola presunção de seu espírito fútil, pelo isolamento e pela sua súbita e prematura prosperidade. Um acaso feliz fizera que fosse recomendado a Lady Catherine de Bourgh, no momento em que a reitoria de Hunsford estava vaga, e o respeito que ele sentia pela posição social daquela senhora, a veneração que sentia por sua protetora, acrescida de sua vaidade, da autoridade como clérigo e de seus direitos como reitor, tinham-no tornado um misto de orgulho e servilidade, presunção e humildade. Dispondo agora de uma boa casa e de um rendimento mais que suficiente, o Sr. Collins tencionava casar-se, e sua intenção, ao se reconciliar com a família de Longbourn, era justamente escolher uma das filhas de seu parente, caso fossem tão bonitas e amáveis quanto se dizia. Essas eram as reparações que tencionava oferecer em troca de sua futura apropriação de Longbourn. Achava esse plano excelente, conveniente, muito generoso e desinteressado de sua parte. O contato com as meninas não o fez alterar seu plano. O lindo rosto da senhorita Jane reforçou suas intenções, e sua preferência correspondia, aliás, às severas noções que tinha do direito de primogenitura. Desde o primeiro momento, sua escolha recaiu sobre Jane. A manhã seguinte, entretanto, trouxe uma alteração. Na primeira refeição, durante uma conversa tete-a-tete com a Sra. Bennet, que durou 1/4 de hora, a discussão que se iniciou acerca de seu presbitério conduziu naturalmente a confessar suas esperanças de encontrar uma dona de casa em Longbourn. A Sra. Bennet, entre sorrisos amáveis e outros encorajamentos, procurou dissuadi-lo da escolha que parecia recair sobre Jane. Quanto às filhas mais moças, não podia responder positivamente, mas não sabia ao certo de nenhum impedimento da parte delas. Em relação à filha mais velha, porém, sentia-se na obrigação de avisar que provavelmente ficaria noiva dentro de pouco tempo. Com a maior naturalidade, o Sr. Collins transferiu seu projeto de Jane para Elizabeth, e isso ocorreu enquanto a Sra. Bennet falava sobre o assunto. Elizabeth, que vinha logo em seguida a Jane em idade e beleza, era sua sucessora natural. A Sra. Bennet registrou a alusão e nutriu esperanças de que em breve teria 2 filhas casadas. E o homem cujo nome ainda na véspera a enfurecera, conquistou um alto lugar nas suas boas graças. A intenção de Lydia de ir até Meryton não foi esquecida.
Todas as irmãs concordaram com exceção de Mary, e o Sr. Collins prontificou-se a acompanhá-las, a pedido do Sr. Bennet, que estava ansioso para se ver livre dele e dispor à vontade de sua biblioteca. Depois do café da manhã, o Sr. Collins acompanhou o dono da casa à biblioteca, e lá continuaria indefinidamente, ocupado aparentemente em examinar um dos grandes infólios da coleção, mas na verdade, falando sem cessar sobre sua casa e seu jardim de Hunsford. Essas invasões de seus domínios irritavam profundamente o Sr. Bennet. Sua biblioteca era o lugar em que ele sempre encontrava descanso e tranquilidade. Certa vez, declarara a Elizabeth que, embora estivesse sempre certo de encontrar a loucura e a vaidade em todos os demais quartos de sua casa, ali podia se considerar livre do espetáculo dessas fraquezas. Usou sua cortesia, desse modo, para convidar o Sr. Collins a acompanhar suas filhas no passeio que elas haviam planejado. E o Sr. Collins, que tinha muito maior vocação para andar do que para ler, ficou extremamente satisfeito, fechou seu grosso volume e partiu. Entre pequenas frases pomposas de sua parte e amáveis assentimentos da parte de suas primas, o tempo passou até que chegaram a Meryton. Ali, o Sr. Collins foi obrigado a desistir de seus esforços para atrair a atenção das suas duas primas mais moças. Imediatamente, os olhares delas começaram a percorrer as ruas à procura de oficiais, e a não ser um chapéu muito elegante ou um novo corte de musselina numa vitrina, nada mais seria capaz de atrair novamente sua atenção. Aliás, todos os olhares foram atraídos imediatamente por um rapaz que nunca haviam visto antes e que parecia extremamente distinto e elegante. Vinha com um oficial do outro lado da rua. O oficial era aquele Sr. Denny cujo regresso de Londres Lydia viera investigar. Ao passar, ele cumprimentou-as. Todas ficaram impressionadas com o aspecto do desconhecido. A curiosidade era enorme. Kitty e Lydia, resolvidas a investigar o caso, fizeram o grupo passar para o outro lado da rua sob pretexto de olhar uma loja. Por sorte, apenas tinham pisado a calçada do outro lado e os dois rapazes, voltando sobre seus passos, chegaram ao mesmo lugar. O Sr. Denny dirigiu-se imediatamente às moças e pediu permissão para apresentar seu amigo, o Sr. Wickham, que viera com ele de Londres no dia anterior e que aceitara uma comissão em seu regimento. Isso era realmente desejável, pois só lhe faltava um uniforme para ser o mais encantador dos rapazes. Logo depois de apresentado, ele se pôs a conversar, pois era desembaraçado e ao mesmo tempo perfeitamente correto e respeitoso. Todo o grupo se encontrava ainda na mesma posição, conversando muito agradavelmente, quando se ouviu um rumor, e Darcy e Bingley apareceram a cavalo. Ao avistar as senhoras, eles imediatamente se adiantaram para o grupo e as cumprimentaram com a cortesia de costume. Bingley se dirigiu logo à senhorita Bennet. Estava, explicou, a caminho de Longbourn, a fim de saber notícias dela. O Sr. Darcy confirmou com uma reverência e estava a ponto de tomar a resolução de não olhar para Elizabeth, quando a presença do estranho chamou-lhe a atenção. Elizabeth, que olhava para o rosto de ambos, viu com espanto que quando seus olhos se encontraram, um corou e o outro empalideceu. O Sr. Wickham, depois de alguns instantes, tocou seu chapéu, uma saudação que o Sr. Darcy apenas se dignou a responder. Que poderia significar aquilo? Era impossível saber, mas era impossível também não sentir grande curiosidade. Poucos minutos depois, o Sr. Bingley, embora sem parecer notar o que se passara, despediu-se e partiu com um amigo. O Sr. Denny e o Sr. Wickham acompanharam as moças até a porta da casa do Sr. Phillips e ali se despediram, apesar da insistência da senhorita Lydia para que entrassem, e mesmo das instâncias do Sr. Phillips em pessoa, que abriu de súbito uma das janelas e confirmou enfaticamente o convite. A senhora Phillips via sempre com prazer as suas sobrinhas, especialmente as duas mais velhas, cuja ausência se fizera sentir recentemente. Ela exprimiu avidamente a surpresa que lhe causara a notícia de seu súbito regresso de Netherfield e disse que de nada teria sabido se não tivesse encontrado por acaso o menino da farmácia, que lhe dissera que não estavam mais enviando remédios para Netherfield porque as senhoritas Bennet haviam ido embora. Nesse momento, Jane chamou sua atenção para o Sr. Collins, que ela desejava lhe apresentar.
A senhora Phillips recebeu-o com a maior amabilidade, e a retribuição foi ainda maior. O Sr. Collins desculpou-se por ter vindo visitá-la sem apresentação prévia, coisa que, no entanto, se justificava plenamente por seu parentesco com as jovens senhoras que o tinham apresentado. A senhora Phillips ficou espantada com um tal excesso de boa educação, mas seu embevecimento diante do recém-chegado foi em breve interrompido pelas exclamações e perguntas a respeito do estranho. Quanto a isso, entretanto, só podia dizer às sobrinhas o que já sabiam, que havia chegado de Londres com o Sr. Denny e que ia receber o posto de tenente comissionado no condado de X. Observara-o, explicou, durante a última hora, enquanto ele passeava de cima para baixo na rua. Se o Sr. Wickham tivesse reaparecido, Kit e Lydia a teriam substituído nessa ocupação, mas infelizmente ninguém passou pela janela, a não ser alguns oficiais que, em comparação com o estranho, haviam se tornado sujeitos estúpidos e desagradáveis. Alguns deles iriam jantar com os Phillips no dia seguinte, e a tia prometeu que faria seu marido visitar o Sr. Wickham e convidá-lo, caso a família de Longbourn pudesse vir depois do jantar. Assim ficou combinado, e a senhora Phillips declarou que faria um jogo de loteria e que ofereceria uma ceia mais tarde. A expectativa de tais prazeres era muito agradável, e todos se separaram extremamente felizes. O Sr. Collins repetiu suas desculpas, e tornou a ser tranquilizado com incansável amabilidade pela senhora Phillips. A caminho de casa, Elizabeth contou a Jane a cena que presenciara entre os dois cavalheiros, mas Jane declarou que aquele procedimento lhe parecia incompreensível. O Sr. Collins, ao regressar, alegrou a Sra. Bennet, dizendo que apreciara imensamente as maneiras e a polidez da Sra. Phillips. Declarou que, à exceção de Lady Catherine e de sua filha, nunca vira uma mulher tão elegante. A Sra. Phillips não só o recebera com a maior amabilidade, mas também o havia incluído especialmente em seu convite para a noite seguinte, embora o estivesse vendo pela primeira vez. Em parte, isso devia ser atribuído a seu parentesco com a família de Longbourn, mas mesmo assim, nunca fora tratado com tanta atenção durante toda a sua vida. Faixa 16. Capítulo 16. Nenhuma objeção foi feita quanto ao compromisso que as meninas assumiram para a noite seguinte, e todos os escrúpulos que o Sr. Collins manifestou de deixar o Sr. e a Sra. Bennet por uma noite durante sua visita foram vencidos com firmeza. Na hora marcada, a carruagem saiu de Longbourn, conduzindo o Sr. Collins e suas 5 primas a Meryton. Ao entrar na sala, as meninas tiveram o prazer de saber que o Sr. Wickham aceitara o convite do Sr. Phillips e já se encontrava em sua casa. Depois que todos se haviam sentado, o Sr. Collins teve a oportunidade de olhar em torno e admirar a casa. Ficou tão impressionado com o tamanho e a mobília da sala que declarou que tinha quase a impressão de que estava numa pequena sala de jantar de verão em Rosings, comparação que a princípio não foi muito apreciada. Mas, quando a Sra. Phillips soube o que era o Rosings e a quem pertencia, e depois que ouviu a descrição de um dos salões de Lady Catherine e soube que apenas uma das lareiras custara 800 libras, ela sentiu toda a força do elogio. Não teria ficado ressentida se comparassem sua sala com o quarto da caseira de Rosings. O Sr. Collins se estendeu na descrição das riquezas de Lady Catherine e de sua propriedade, com digressões ocasionais em louvor de sua própria e humilde residência e dos melhoramentos que estavam sendo feitos nela. Em seguida, outros cavalheiros se acercaram. O Sr. Collins encontrou na Sra. Phillips uma ouvinte muito atenciosa. Ela estava cada vez mais convencida da importância de seu convidado e resolvida a passar adiante para todas as suas vizinhas, assim que pudesse, tudo o que estava ouvindo. Mas para as meninas, que não queriam prestar atenção no primo, que nada tinham a fazer senão examinar as imitações de porcelana sobre a lareira, o intervalo pareceu muito longo. Finalmente os cavalheiros se aproximaram. Quando o Sr. Wickham entrou na sala, Elizabeth sentiu que a admiração que desde o primeiro momento sentira por ele não era de modo algum exagerada. Os oficiais do condado de X eram todos pessoas muito distintas e os melhores entre eles estavam presentes. Mas o Sr. Wickham superava todos, em aspecto, maneiras, modo de andar, da mesma forma que eles, os oficiais, eram superiores ao gorducho tio Phillips, com o seu rosto redondo e seu hálito cheirando a vinho do Porto.
O Sr. Wickham era o felizardo para quem se dirigiam quase todos os olhares femininos, e Elizabeth foi a feliz eleita perto da qual se sentou. O rapaz pôs-se imediatamente a conversar da maneira mais agradável, embora o assunto se limitasse apenas à noite chuvosa que fazia e à probabilidade de uma estação chuvosa. Elizabeth sentiu que o assunto mais banal podia tornar-se interessante graças à arte do narrador. Diante de rivais tão temíveis como o Sr. Wickham e os oficiais, o Sr. Collins parecia mergulhar na insignificância. Para as moças, ele não tinha interesse algum. Às vezes, entretanto, o Sr. Collins encontrava na Sra. Phillips uma ouvinte benevolente. Graças à atenção dessa senhora, recebeu uma abundante provisão de café e biscoitos. Quando as mesas de jogo foram colocadas, teve ocasião de retribuir aquelas amabilidades, oferecendo-se para seu parceiro de whist. Atualmente estou um pouco fraco no jogo, disse, mas aproveitarei de boa vontade a presente ocasião para me aperfeiçoar, pois em minha atual situação... A Sra. Phillips ficou muito grata com o convite, mas não quis ouvir os motivos. O Sr. Wickham não jogava whist, mas sua presença como espectador na mesa em que jogavam Elizabeth e Lydia foi recebida com grande prazer. A princípio, parecia haver um certo perigo de que Lydia o absorvesse inteiramente, pois ela conversava muito. Mas Lydia tinha também grande entusiasmo pelo whist, e em pouco tempo estava tão absorta com as apostas e os prêmios que não prestava mais atenção a ninguém. O Sr. Wickham ficou, portanto, à vontade para falar com Elizabeth, que estava pronta a ouvi-lo com a maior ansiedade, embora não tivesse esperança de que ele contasse o que mais desejava, a história das suas relações com o Sr. Darcy. Elizabeth não ousou sequer mencionar o nome daquele cavalheiro. O Sr. Wickham, ele próprio, introduziu o assunto perguntando qual a distância que separava Netherfield de Meryton. Depois de ouvir a resposta, perguntou, hesitante, quanto tempo fazia que o Sr. Darcy estava habitando lá. Há um mês, mais ou menos, respondeu Elizabeth, e em seguida, para não deixar morrer o assunto, acrescentou, ouvi dizer que ele tem uma grande propriedade no Derbyshire. Sim, replicou Wickham, tem uma bela propriedade, 10.000 libras líquidas por ano. Aliás, a senhora não poderia encontrar melhor informante do que eu sobre esse assunto, pois desde a minha infância conheço a família bastante intimamente. Elizabeth não pôde deixar de manifestar espanto. Sua surpresa é muito natural, senhorita Bennet, pois viu com que frieza nos cumprimentamos ontem. Conhece intimamente o Sr. Darcy? Não queria conhecê-lo mais do que conheço. Passei 4 dias na mesma casa que ele e o achei muito desagradável. Não tenho direito de expressar minha opinião, disse Wickham. Não estou qualificado para formar um juízo, pois o conheço há tanto tempo e tão bem que me é impossível falar com imparcialidade, mas acho que sua opinião surpreenderia a todos e talvez nunca a exprimisse tão categoricamente em outro lugar qualquer. Aqui, a senhora está no meio de sua própria família. Dou-lhe a minha palavra de honra de que não falo aqui de maneira diferente do que falaria em qualquer outra casa das redondezas, exceto Netherfield. O Sr. Darcy não é nada bem quisto aqui em Hertfordshire. Todos o acham insuportavelmente orgulhoso. Não encontraria uma opinião diferente a seu respeito. Não posso dizer que me entristece o fato de um homem não ser apreciado além do que merece, disse Wickham, depois de uma curta pausa. Mas no caso do Sr. Darcy, acho que isso não acontece frequentemente. A sociedade se deixa cegar por sua fortuna e importância e deixa-se atemorizar por suas maneiras altivas e despóticas, vendo-o apenas como ele deseja ser visto. Mesmo conhecendo-o muito pouco como eu o conheço, acho que ele deve ser um homem de mau gênio. O Sr. Wickham limitou-se a sacudir a cabeça. Não me surpreenderia, disse Wickham, se não se demorasse aqui muito tempo. Isso eu não sei, mas nada ouvi falar a respeito de sua partida. Espero que os seus planos, Sr. Wickham, não sejam afetados pela presença do Sr. Darcy nestas redondezas. Oh, não há de ser ele que irá me enxotar daqui. Se quiser evitar encontrar-se comigo, ele é quem deve partir. Não estamos em termos muito amigáveis. É-me desagradável encontrá-lo, mas não tenho outros motivos para evitá-lo, senão aqueles que não me pejo de proclamar diante de todo mundo. A consciência de ter sido tratado injustamente por ele e a pena que me causa seu feitio desagradável.
O pai dele, senhorita Bennet, o falecido Sr. Darcy, foi um dos melhores homens que já pisaram sobre a terra e o melhor amigo que jamais tive, e nunca me encontro com o atual Sr. Darcy sem que me sinta ferido por 1000 lembranças tristes. Sua conduta para comigo foi sempre escandalosa, mas creio realmente que lhe perdoaria tudo, contanto que ele não desmerecesse a memória do seu pai. Elizabeth sentiu crescer o seu interesse e o ouvia com toda a atenção, mas a delicadeza do assunto impedia maiores investigações. O Sr. Wickham abordou outros temas de natureza menos específica: Meryton, as pessoas da redondeza, a sociedade. Pareceu muito satisfeito com tudo o que tinha visto, referindo-se de modo especial à sociedade. O que mais me induziu a aceitar o posto no regimento, disse, foi a perspectiva da agradável sociedade que encontraria aqui. Sabia que era um dos regimentos mais respeitáveis, e meu amigo Danny terminou de me convencer, com a descrição que fez da sociedade de Meryton, das grandes atenções que tinha recebido e das excelentes relações que travara. Confesso que a sociedade me é necessária. Sofri certos desenganos e não suporto a solidão. Preciso de uma ocupação e de uma companhia. A vida militar não é aquela para que me sinto feito, mas as circunstâncias a tomaram desejável no momento. Minha carreira devia ter sido clero. Fui educado para entrar na igreja e, neste momento, eu estaria numa posição importante se aquele cavalheiro de que falávamos o tivesse desejado. Sim? Sim, o falecido Sr. Darcy me prometera a melhor paróquia que primeiro vagasse nos seus domínios. Ele era meu padrinho e me dedicava grande afeição. Nunca poderia pagar o que lhe devo. Ele tencionava velar sobre o meu futuro e pensou que o tivesse feito. Mas quando o lugar vagou, foi dado a outra pessoa. Que horror! Exclamou Elizabeth. Como pôde desrespeitar a vontade do pai? Por que o senhor não procurou uma reparação legal? Os termos da doação eram apenas verbais. Não havia fundamento para uma ação legal. Um homem de honra não hesitaria em cumprir as disposições paternas, mas o Sr. Darcy preferiu duvidar que essas disposições existissem ou tratá-las como simples recomendações. Afirmou que eu havia perdido todo o direito ao lugar que pleiteava por minha extravagância e imprudência. O certo é que o lugar ficou vago há 2 anos, no momento exato em que eu atingi a idade requerida para ocupá-lo. E creio que foi dado a outra pessoa, e não é menos certo que eu nada tenho feito para desmerecê-lo. Tenho um gênio franco e impulsivo, e talvez manifestasse com demasiada liberdade aos outros e ao próprio Sr. Darcy a opinião que tenho dele. Não me lembro de ter feito nada mais grave, mas o fato é que somos homens de feitio muito diferente e ele me odeia. Isso é revoltante, ele merece ser publicamente condenado. Mais cedo ou mais tarde o será, mas não por meu intermédio. Enquanto a memória do pai dele viver em mim, não o denunciarei, nem mesmo o provocarei. Mas que motivo pode ter o levado a proceder tão cruelmente? Perguntou Elizabeth, depois de uma pausa. A furiosa antipatia que tem por mim, uma antipatia que eu não posso deixar de atribuir em parte à inveja. Se o falecido Sr. Darcy tivesse gostado menos de mim, o filho talvez me suportasse melhor, mas a extraordinária afeição que o pai manifestava por mim irritava-o quando ainda era muito criança. Seu temperamento não admitia a competição em que nos defrontávamos e a preferência que frequentemente me era dada. Eu não supunha que o Sr. Darcy fosse tão ruim assim, embora nunca me sentisse atraída por ele. Pensava que desprezava seus semelhantes em geral, mas não suspeitava que fosse capaz de tomar uma vingança tão baixa e se mostrar tão injusto e tão desumano. Depois de refletir alguns minutos, ela continuou. Recordo-me de que ele se vangloriou certa vez em Netherfield de ser implacável nos seus ressentimentos e de ser dotado de um temperamento rancoroso. Deve ter um gênio terrível. Quanto a isso, nada posso dizer, replicou Wickham. Não me considero apto a julgá-lo com justiça. Elizabeth tornou a mergulhar nos seus pensamentos e depois de algum tempo exclamou: tratar dessa maneira o afilhado, o amigo, o favorito do pai. E poderia ter acrescentado: um rapaz como o senhor, cuja aparência depõe tanto a seu favor. Mas limitou-se a dizer: e além disso um companheiro de infância, um íntimo, como o senhor mesmo disse. Nascemos na mesma paróquia, dentro dos limites do mesmo parque, passamos juntos a maior parte da infância, vivemos na mesma casa, compartilhamos os mesmos divertimentos e fomos objeto da mesma afeição paternal.
Meu pai começou a vida na mesma profissão em que o seu tio Phillips parece ter se distinguido, mas ele abandonou tudo para servir o Sr. Darcy, dedicando todo o seu tempo à administração da propriedade de Pemberley. Era altamente estimado pelo Sr. Darcy, que fez dele seu amigo íntimo e confidente. Mais de uma vez, o Sr. Darcy reconheceu publicamente que devia as maiores obrigações a meu pai pelos serviços que ele lhe prestara na administração de seus bens. E quando, um pouco antes da morte de meu pai, o Sr. Darcy lhe prometeu espontaneamente encarregar-se de meu futuro, estou convencido de que sentia que essa promessa era uma dívida de gratidão para com meu pai, além de ser uma prova de afeição para comigo. Como é estranho, exclamou Elizabeth. Que coisa abominável! Espanta-me que o próprio orgulho do Sr. Darcy não o tenha levado a ser justo para com o senhor. Se não houvesse outro motivo, esse bastaria. Ele devia ser orgulhoso demais para ser desonesto. Espantoso, concordou Wickham, pois quase todos os seus atos podem ser relacionados com o orgulho. E o orgulho tem sido seu melhor amigo. O orgulho o conduziu até mais próximo da virtude do que qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é coerente, e na sua conduta para comigo agiram impulsos mais fortes ainda que o orgulho. Mas pode um orgulho tão abominável lhe ter sido alguma vez uma vantagem? Sim, levou frequentemente a ser liberal e generoso, a despender grandes quantias, a ser hospitaleiro, a ajudar os seus colonos e mitigar os sofrimentos dos pobres. O orgulho da família e o orgulho filial, pois ele tem grande orgulho do pai, conduziram-no a isso. Não desmerecer a família, não parecer ter degenerado quanto a certas qualidades nas quais ela primava, não jogar para o alto a influência da casa de Pemberley, são motivos poderosos. Ele possui também orgulho fraternal, o qual, somado a certa afeição, o faz zelar com carinho e cuidado por sua irmã. A senhorita deve ter ouvido dizer que ele é o melhor e o mais atencioso dos irmãos. Que espécie de moça é a senhorita Darcy? Ele sacudiu a cabeça. Eu desejaria responder que é amável. Causa-me mágoa falar mal de um Darcy, mas é extremamente parecida com o irmão. Muito, muito orgulhosa. Em criança era extremamente afetiva e agradável e gostava muito de mim. Para distraí-la, perdi muitas horas de minha vida, mas agora ela já não representa nada para mim. É uma bonita menina de 15 ou 16 anos e dizem que muito prendada. Desde a morte do pai vive em Londres, em companhia de uma senhora que dirige sua educação. Depois de muitas pausas, em que tentou falar sobre outros assuntos, Elizabeth não pôde deixar de voltar ao primeiro e disse: Espanta-me a intimidade dele com o Sr. Bingley. Não sei como ele, que parece ser todo bom humor e é de fato extremamente simpático, pode ter amizade por aquele homem. Não entendo como seus gênios combinam. Conhece o Sr. Bingley? Não. É um homem amável, bem educado, encantador. Ele não deve conhecer a verdadeira natureza do Sr. Darcy. Provavelmente não, mas o Sr. Darcy sabe agradar quando quer. Não lhe faltam qualidades. Ele sabe ser um companheiro agradável quando acha que vale a pena. Entre os seus iguais, mostra-se muito diferente do que é com os menos afortunados. Seu orgulho nunca o abandona, mas com os ricos, ele é liberal, justo, sincero, razoável, honrado e talvez agradável, mesmo levando em conta sua fortuna e sua figura. Pouco depois terminou a partida de whist. Os jogadores se reuniram em torno da outra mesa e o Sr. Collins sentou-se entre sua prima Elizabeth e a Sra. Phillips. Ela lhe fez as perguntas de costume sobre o seu êxito no jogo. A sorte não lhe tinha sido muito favorável. Ele havia perdido todos os pontos. Mas quando a Sra. Phillips começou a exprimir o seu pesar, o Sr. Collins lhe assegurou, muito grave, que isso não tinha a menor importância, que considerava o dinheiro uma coisa secundária, e pediu que não se preocupasse com o fato. Sei perfeitamente, minha senhora, disse, que quando uma pessoa se senta numa mesa de jogo, deve correr o risco. Felizmente, a minha situação permite perder 5 shillings sem nenhuma preocupação. Muitos não podem dizer o mesmo, mas graças a Lady Catherine de Burgh, estou livre dessas pequeninas misérias. O Sr. Wickham prestou atenção a essas palavras, e depois de observar o Sr. Collins durante alguns momentos, perguntou a Elizabeth se o seu parente tinha relações estreitas com a família de Burgh. Lady Catherine de Burgh, respondeu Elizabeth, concedeu-lhe ultimamente um lugar de reitor. Não sei quando o Sr. Collins lhe foi apresentado, mas estou certa de que não a conhecia havia muito tempo.
A senhora, naturalmente, deve saber que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs, e por conseguinte, essa senhora é tia do atual Sr. Darcy. Não sabia. Não sabia mesmo da existência de Lady Catherine até o dia de ontem. Sua filha, a senhorita de Bourgh, herdará uma grande fortuna. Acredita-se que ela e seu primo reunirão as duas propriedades. Essa informação fez Elizabeth sorrir, pois se lembrou da pobre senhorita Bingley. Todas as suas atenções, a sua afeição pela senhorita Darcy e os elogios ao Sr. Darcy seriam inúteis se ele já estivesse destinado a outra mulher. O Sr. Collins, disse Elizabeth, fala muito bem tanto de Lady Catherine quanto de sua filha, mas certos pormenores que citou acerca daquela senhora me fazem suspeitar que a gratidão o torna cego e que, apesar de ser sua protetora, ela é uma mulher arrogante e convencida. Creio que ambas as coisas no mais alto grau, replicou Wickham. Há muitos anos não a vejo, mas lembro-me perfeitamente de que nunca simpatizei com ela e suas maneiras eram autoritárias e insolentes. Ela tem fama de ser extraordinariamente sensata e esperta, mas creio que essas habilidades devem-se em parte à sua situação social e à sua fortuna, às suas maneiras autoritárias e em parte também ao orgulho de seu sobrinho, que julga só poder se dar com pessoas importantes. Elizabeth admitiu que ele havia dado uma explicação muito racional para tudo aquilo, e eles continuaram a conversar com mútua satisfação até que o jantar pôs fim às partidas de cartas, cabendo às demais senhoras a sua cota nas atenções do Sr. Wickham. Durante o jantar, o tumulto era tamanho que não se podia conversar, mas as maneiras do Sr. Wickham agradaram a todo mundo. Tudo o que dizia era bem dito e fazia tudo com graça. Elizabeth partiu muito entusiasmada com ele. Durante o caminho para casa, não podia pensar noutra coisa, a não ser no Sr. Wickham e nas palavras que ele lhe dissera, mas não encontrou nenhuma ocasião de mencionar o seu nome, pois nem Lydia nem o Sr. Collins calaram a boca um só instante. Lydia falou ininterruptamente nas fichas que havia perdido, nas que havia ganho, e o Sr. Collins não cessou um só instante de descrever a amabilidade do Sr. e da Sra. Phillips, declarando que não se importava absolutamente com suas perdas no jogo, enumerando todos os pratos do jantar, desculpando-se continuamente por estar incomodando os primos no assento estreito da carruagem. Estava longe de esgotar todos os seus assuntos quando a carruagem parou diante da casa de Longbourn. Faixa 18. Capítulo 17. Elizabeth relatou a Jane no dia seguinte tudo o que se havia passado entre ela e o Sr. Wickham. Jane ouviu a irmã com espanto e atenção. Não podia acreditar que o Sr. Darcy fosse tão indigno da amizade do Sr. Bingley. No entanto, não estava em sua natureza duvidar da sinceridade de um rapaz tão bem apessoado como Wickham. A ideia de que ele tivera de suportar realmente tanta ingratidão era suficiente para despertar-lhe todos os sentimentos ternos. Portanto, nada lhe restava fazer senão pensar bem de ambos, defender a conduta dos dois e levar à conta do acaso e do erro tudo aquilo que não podia ser explicado de outra maneira. Ambos foram enganados, disse ela, de um modo ou de outro, em circunstâncias das quais não podemos ter nenhuma ideia. Pessoas interessadas se interpuseram talvez entre eles com as suas intrigas. Enfim, é-nos impossível conjecturar as causas ou circunstâncias que possam tê-los afastado um do outro, sem que a culpa recaia sobre nenhuma das partes. Muito bem. E agora, minha querida Jane, que é que você tem a dizer a favor dessas pessoas interessadas que provavelmente se envolveram no assunto? Acha também que são inocentes ou devemos atribuir a culpa a alguém? Pode rir quanto quiser, mas não me fará desistir de minhas opiniões. Minha querida Lizzie, pense só na horrível situação em que ficaria o Sr. Darcy se ele tivesse tratado de tal maneira o favorito de seu pai, um rapaz a quem o pai prometera sua proteção. É impossível. Nenhum homem, por mais indiferentes que fossem seus sentimentos, ninguém que tivesse estima por seu próprio caráter, seria capaz disso. Poderiam seus mais íntimos amigos enganar-se a esse ponto a seu respeito? Oh, não. É mais fácil acreditar que o Sr. Bingley está sendo iludido do que supor que o Sr. Wickham tenha inventado a história que me contou ontem à noite. Nomes, fatos, tudo mencionado sem cerimônia. Se não for verdade, o Sr. Darcy que o contradiga. Além disso, ele parecia sincero. De fato, é uma situação difícil. A gente não sabe o que pensar.
Desculpe, a gente sabe exatamente o que pensar. Mas Jane via com clareza um único ponto. Caso o Sr. Bingley tivesse sido iludido, iria sofrer muito quando aqueles fatos se tornassem públicos. Nesse momento, as duas moças, que passeavam no pequeno bosque, foram chamadas devido à chegada de um daqueles a respeito de quem estavam falando. O Sr. Bingley e suas irmãs foram convidar pessoalmente as meninas para o tão esperado baile em Netherfield, cuja data fora fixada para a terça-feira seguinte. As irmãs do Sr. Bingley declararam que estavam muito satisfeitas em falar com sua querida amiga, pois fazia muito tempo que não a viam. Perguntaram várias vezes o que ela fizera desde seu regresso de Netherfield. Ao resto da família mal prestaram atenção. Evitaram a Sra. Bennet o mais que puderam, falaram um pouco com Elizabeth e ignoraram a presença das outras pessoas. Partiram logo, levantando-se da cadeira com uma rapidez que surpreendeu o irmão e apressando-se como se desejassem se ver livres das amabilidades da Sra. Bennet. A perspectiva do baile em Netherfield era extremamente agradável para todas as moças da família. A Sra. Bennet achou que devia considerar o baile como uma homenagem à sua filha mais velha e ficou extremamente lisonjeada pelo convite que recebera pessoalmente do Sr. Bingley, em vez de um simples e cerimonioso cartão. Jane imaginou a noite agradável que passaria em companhia de suas duas amigas e os galanteios que receberia do Sr. Bingley. Elizabeth via com prazer a perspectiva de dançar muitas vezes com o Sr. Wickham e de ler a confirmação de tudo o que sabia no rosto e nas maneiras do Sr. Darcy. A felicidade que Catherine e Lydia antecipavam não dependia de determinada pessoa ou acontecimento. Embora, como Elizabeth, tencionassem dançar metade da noite com o Sr. Wickham, ele não era de modo algum o único par que as poderia satisfazer, e para elas, um baile era de qualquer maneira um grande acontecimento. Até Mary assegurou à família que não se desinteressava da festa. Contanto que eu possa ter as manhãs livres, disse ela, é o que me basta. Não acha que seja um sacrifício dedicar ocasionalmente uma noite às diversões sociais. A sociedade tem certos direitos sobre nós. Concordo com a opinião daqueles que consideram certos intervalos de recreação e divertimento desejáveis para todo mundo. Elizabeth sentia-se de tão bom humor que, embora não dirigisse muitas vezes a palavra ao Sr. Collins, exceto quando era obrigada, não pôde deixar de perguntar se ele tencionava aceitar o convite do Sr. Bingley e se julgava apropriado tomar parte naquele divertimento mundano. Com grande surpresa, ficou sabendo que o Sr. Collins não tinha o menor escrúpulo a esse respeito e que nem de longe temia uma repreensão do arcebispo ou de Lady Catherine de Bourgh por tomar parte numa dança. Sou de opinião, disse ele, que um baile desse tipo, oferecido por um rapaz de caráter a pessoas respeitáveis, não pode ter nenhuma consequência má. Estou tão longe de fazer qualquer objeção à dança que me sentirei honrado em dançar com todas as minhas belas primas. E aproveito a oportunidade de solicitar a sua mão, senhorita Elizabeth, para as 2 primeiras danças, preferência que, espero, a minha prima Jane atribuirá à sua verdadeira causa e não a qualquer desrespeito para com sua pessoa. Elizabeth ficou desolada. Ela tencionava comprometer-se com o Sr. Wickham para essas danças, e agora tinha de trocá-lo pelo Sr. Collins. Seu contentamento não poderia ter sido mais inoportuno, mas não havia mais remédio. A felicidade do Sr. Wickham, portanto a sua própria, teria de ser adiada, e a proposta do Sr. Collins foi aceita com a maior amabilidade de que pôde dispor. E outra ideia que aquela galanteria lhe sugeriu não foi de natureza a aumentar seu contentamento. Elizabeth compreendeu pela primeira vez que havia sido escolhida entre suas irmãs para ser a esposa do reitor de Hunsford e para ajudar a completar uma mesa de jogo de quadrilha em Rosings, na falta de visitas mais importantes. A ideia logo se transformou em certeza, quando observou as crescentes amabilidades com que o Sr. Collins a cercava e as frequentes tentativas de elogiar o seu espírito e vivacidade. Embora ela tivesse ficado mais surpresa do que contente com esses inesperados efeitos de seus encantos, sua mãe não tardou a dar a entender que a probabilidade daquele casamento lhe era extremamente agradável. Elizabeth, no entanto, resolveu ignorar a indireta, compreendendo que qualquer recusa seria a causa de um violento conflito. Talvez o Sr. Collins nunca fizesse a proposta, e até que o fizesse, era inútil brigar por sua causa.
Se não fossem os preparativos para o baile de Netherfield, as duas irmãs mais moças se encontrariam num estado lamentável naquele dia, pois, desde a manhã do convite até o dia do baile, houve uma tal sucessão de dias chuvosos que nenhuma só vez puderam ir a Meryton, nem tia, nem oficiais, nem novidades. Até Elizabeth se sentiu aborrecida. O mau tempo impedia inteiramente o progresso das suas relações com o Sr. Wickham, e exceto pela perspectiva da festa na terça-feira, nada poderia ter tornado suportável para Kitty e Lydia a monotonia de uma sexta-feira, de um sábado, de um domingo e de uma segunda-feira de chuva. Faixa 19. Capítulo 18. Até o momento em que Elizabeth entrou na sala, em Netherfield, e procurou em vão pelo Sr. Wickham entre os grupos de túnica vermelha ali reunidos, nenhuma só vez a possibilidade de que ele pudesse não estar presente atravessara o seu espírito. Nenhuma das lembranças que a poderiam ter alarmado havia destruído a certeza de encontrá-lo ali. Vestira-se com cuidado especial e se preparara com o melhor dos ânimos para a conquista de tudo aquilo que permanecia intocado no coração do Sr. Wickham, certa de que naquela noite encontraria a ocasião de vencer todos os obstáculos. Mas naquele instante cresceu nela a horrível suspeita de que o seu nome fora propositalmente omitido nos convites enviados por Bingley aos oficiais para fazer a vontade do Sr. Darcy. Embora o caso não fosse exatamente aquele, o fato irreparável de sua ausência foi anunciado por seu amigo Sr. Denny, a quem Lydia se dirigiu avidamente e que lhe disse ter sido Wickham obrigado a partir para Londres no dia anterior em viagem de negócios e que ainda não voltara. Acrescentou com um sorriso significativo: "Não acredito que tais negócios o tivessem afastado daqui exatamente neste momento, se não desejasse evitar certo cavalheiro aqui presente." Essas palavras, que Lydia não ouviu, foram captadas por Elizabeth, e como lhe demonstravam que Darcy não era menos responsável pela ausência de Wickham do que no caso de ser justa a sua primeira hipótese, todos os seus sentimentos de descontentamento para com o Sr. Darcy foram de tal modo exacerbados pelo súbito desapontamento que apenas conseguiu responder com fria civilidade às amáveis perguntas que aquele cavalheiro pouco depois lhe dirigiu. Toda a atenção, tolerância e paciência que demonstrasse para com Darcy significavam uma injúria para com Wickham. Resolveu não entrar em conversação de nenhuma espécie com ele e não conseguiu esconder o seu mau humor, nem mesmo ao falar com o Sr. Bingley, cuja cega parcialidade a irritava. Mas Elizabeth não era do tipo que ficava muito tempo de mau humor, e embora todas as suas esperanças para aquela noite tivessem sido destruídas, em breve aquela nuvem se dissipou de seu espírito. Tendo desabafado todas as suas mágoas com Charlotte Lucas, com a qual não estivera durante uma semana, mudou espontaneamente de assunto e chamou a atenção de sua amiga para as esquisitices de seu primo. As duas primeiras danças, no entanto, renovaram o seu desânimo. O Sr. Collins, desajeitado e solene, pedindo desculpas em vez de prestar atenção e dando frequentes passos errados sem perceber, provocou-lhe toda a vergonha e infelicidade que pode causar um par desagradável durante 2 danças seguidas. No momento em que conseguiu ver-se livre dele, o seu alívio não teve limites. Dançou em seguida com o oficial e teve o consolo de falar em Wickham e de ouvir dizer que ele era apreciado por todos. Terminadas aquelas danças, ela voltou para perto de Charlotte Lucas e conversava com ela quando foi abordada subitamente pelo Sr. Darcy, que a convidou para dançar. Tomada de surpresa e sem saber bem o que fazia, Elizabeth aceitou. Logo depois, o Sr. Darcy se afastou, dando assim tempo a Elizabeth para lamentar sua falta de presença de espírito. Charlotte procurou consolá-la. "Você o achará muito agradável." "Deus não permita tal coisa. Seria a maior infelicidade de todas. Achar agradável uma pessoa que decidimos odiar. Não me deseje esse mal." Entretanto, quando a música recomeçou e Darcy se aproximou, Charlotte não pôde deixar de prevenir a amiga, em voz baixa, que não fosse tola de permitir que o seu entusiasmo por Wickham a tornasse desagradável aos olhos de um homem 10 vezes mais importante. Elizabeth não respondeu e tomou o seu lugar na fila, espantada com a honra de ter sido a escolhida para ficar defronte do Sr. Darcy, lendo igual surpresa nos olhos de suas vizinhas. Durante algum tempo não se falaram, e ela começou a pensar que aquele silêncio iria se prolongar durante as 2 danças.
A princípio resolveu ficar calada, mas de súbito, imaginando que seria ainda maior castigo obrigar seu companheiro a conversar, fez algumas ligeiras observações sobre a dança. Ele respondeu e calou-se. 10 minutos depois dirigiu-se novamente a ele e disse: "Agora é a sua vez de dizer alguma coisa, Sr. Darcy. Falei a respeito da dança e o senhor devia fazer algumas observações sobre o tamanho da sala e sobre o número de pares." Ele sorriu e afirmou que diria tudo o que ela desejasse. "Muito bem, a resposta basta para o momento. Talvez eu ainda possa observar que os bailes particulares são muito mais agradáveis do que os bailes públicos. Agora podemos ficar calados." "Então a senhorita fala por princípio quando está dançando? Às vezes é preciso falar um pouco, não acha? Pareceria estranho ficar em silêncio durante meia hora. No entanto, para atender à preferência de certas pessoas, a conversação deveria ser entabulada com o menor número possível de palavras." "Está falando a respeito de seus sentimentos no caso presente? Ou imagina que está justificando os meus?" "As duas coisas", replicou Elizabeth maliciosamente. "Já notei que temos grandes semelhanças de espírito. Ambos somos de feitio antissocial, taciturno, e não gostamos de falar, senão para dizer alguma coisa capaz de causar assombro a toda a sala e ser transmitida à posteridade com o brilho de um provérbio." "Estou certo de que essa é uma imagem muito fiel de seu próprio caráter", disse ele, "mas não posso dizer até que ponto é o meu. Sem dúvida, a senhorita acha que é uma descrição fiel? Não devo julgar minha própria argúcia." Ele não respondeu, e ficaram novamente em silêncio até que, terminada a dança, o Sr. Darcy perguntou se suas irmãs não costumavam ir a Meryton com frequência. Ela respondeu afirmativamente, e sem poder resistir à tentação, acrescentou: "Quando nos encontrou lá outro dia, acabávamos de fazer uma nova relação." O efeito foi imediato. A expressão de altivez se acentuou no rosto de Darcy, mas ele nada respondeu. E Elizabeth, maldizendo sua própria fraqueza, não teve forças para continuar. Afinal, Darcy falou constrangido: "O Sr. Wickham é dotado de maneiras tão agradáveis que lhe é fácil fazer amigos, mas não se pode dizer o mesmo quanto à sua capacidade de mantê-los." "Ele teve a infelicidade de perder sua amizade", replicou Elizabeth com ênfase, "e em circunstâncias que provavelmente o farão sofrer durante toda a vida." Darcy não respondeu e deu mostras de que desejava mudar de assunto. Naquele momento, Sir William Lucas passou atravessando a sala. Porém, ao ver o Sr. Darcy, parou e, inclinando-se, cumprimentou-o pelo fato de estar dançando e pelo seu par. "Acredite que fiquei muito satisfeito. Não é comum ver alguém dançar tão bem. O senhor é um perito. Permita dizer-lhe, porém, que o seu belo par não lhe fica atrás. Espero que esse prazer se repita, especialmente quando certo acontecimento muito desejável tiver lugar, minha cara senhorita Elisa." Ao dizer isso, olhou para Jane Bingley. "Como afluirão os parabéns", continuou ele. "Apelo para o Sr. Darcy, mas não quero interrompê-los. E além disso, Sr. Darcy, não desejo privá-lo da conversa agradável desta moça, cujos belos olhos estão também me censurando." A última parte da tirada foi mal ouvida por Darcy, mas a alusão de Sir William a seu amigo Bingley pareceu impressioná-lo. Seus olhos se voltaram para Bingley e Jane, que dançavam juntos. Mas, voltando a si rapidamente, virou-se para Elizabeth e disse: "A interrupção de Sir William me fez esquecer o assunto sobre o qual falávamos. Acho que não estávamos conversando. Sir William não poderia ter interrompido duas pessoas que tivessem menos o que dizer nesta sala. Já tentamos 2 ou 3 assuntos sem êxito. Não sei do que podemos falar agora." "Que pensa dos livros?" perguntou ele, sorrindo. "Livros? Estou certa de que não lemos os mesmos livros, e nunca os encaramos com os mesmos sentimentos." "Sinto que diga isso, mas se esse é o caso, pelo menos não haverá falta de assunto. Podemos comparar as nossas opiniões." Não posso falar em livros num salão de baile. Minha cabeça está cheia de outras coisas." "Sempre a preocupa o que está acontecendo em torno de si, não é?" perguntou ele, com uma expressão de dúvida. "Sim, sempre", concordou ela, sem saber o que dizia, pois o seu pensamento voara para longe. E pouco depois exclamou subitamente: "Lembro-me de que já ouvi o senhor dizer, Sr. Darcy, que dificilmente perdoava, e que o seu ressentimento, uma vez despertado, jamais se aplacaria. Portanto, deve tomar precauções para que ele não seja despertado." "É verdade", disse com voz firme.
e nunca se deixa influenciar por juízos antecipados? Espero que não. É particularmente importante para aqueles que nunca mudam de opinião ter a certeza de julgar com justiça desde o início. Posso indagar qual é a finalidade dessas perguntas? Apenas informar-me sobre o seu caráter, disse ela, procurando dissipar o seu ar de gravidade. Estou tentando compreendê-lo. E tem conseguido? Ela sacudiu a cabeça. Não consigo formar uma imagem que me satisfaça. Ouço tantas coisas contraditórias a seu respeito que isso me interessa extraordinariamente. Acredito que as informações a meu respeito sejam realmente contraditórias, respondeu ele com gravidade. Eu desejaria, senhorita Bennet, que não tentasse desenhar o meu caráter neste momento, pois tenho razões para acreditar que o resultado não seria muito lisonjeiro. Mas, se não o tomar como um modelo agora, pode ser que nunca mais encontre outra oportunidade. De modo algum desejaria perturbar o seu prazer, disse ele friamente. Elizabeth se calou e a segunda dança transcorreu sem que trocassem outras palavras. Quando se separaram, ambos estavam descontentes, embora em graus diferentes, pois havia em Darcy um sentimento muito forte em relação a Elizabeth, que o levou imediatamente a perdoá-la e a dirigir seu mau humor contra outra pessoa. Não havia muito que se tinham separado, quando a senhorita Bingley se aproximou de Elizabeth, e com uma expressão contida de desdém, abordou-a da seguinte maneira. Então, senhorita Elisa, ouvi dizer que ficou encantada com George Wickham. Sua irmã me falou a respeito dele e me fez 1000 perguntas. E eu soube que o rapaz se esqueceu de dizer, entre outras coisas, que era o filho do velho Wickham, o intendente do falecido Sr. Darcy. Deixe que lhe recomende, no entanto, como amiga, que não dê inteira fé a todas as suas afirmações, pois é inteiramente falso que o Sr. Darcy o tenha tratado mal. Ao contrário, sempre foi muito bondoso para com o Sr. George Wickham, embora ele tenha correspondido da maneira mais infame. Não conheço os pormenores, mas sei muito bem que o Sr. Darcy não tem culpa nenhuma, que ele não suporta o Sr. George Wickham, não pode sequer ouvir falar dessa pessoa. E embora meu irmão tivesse considerado que não poderia omitir seu nome na lista dos oficiais convidados, ficou satisfeito por ele se encontrar ausente. Acho uma insolência sem nome da parte do Sr. Wickham ter se mudado para cá e não sei como teve tamanha ousadia. Sinto muito ter de falar mal de seu favorito, senhorita Elisa, mas, considerando a família de que ele descende, acho que as suas falhas não são de estranhar. Sua culpa e sua origem modesta parecem significar a seus olhos a mesma coisa, respondeu Elizabeth, enfurecida, pois a única acusação que lhe fez foi de ser o filho do intendente do Sr. Darcy. Quanto a isso, posso lhe assegurar que ele foi o primeiro a me informar. Desculpe, respondeu a senhorita Bingley com expressão de despeito. Perdoe a minha interferência, foi bem intencionada. Que insolente, disse Elizabeth para si mesma. Está muito enganada se espera me influenciar com ataques tão mesquinhos. Nada encontro neles, a não ser sua ignorância voluntária e a malícia do Sr. Darcy. Em seguida, Elizabeth procurou sua irmã mais velha, que havia pedido a Bingley informações sobre o mesmo assunto. Jane lhe dirigiu a palavra com um sorriso agradável e uma expressão feliz, que mostrava o quanto estava satisfeita com as ocorrências daquela noite. Eu queria saber, disse Elizabeth, com uma expressão não menos sorridente que a da irmã, o que você soube a respeito do Sr. Wickham, mas talvez você achasse a companhia tão agradável que não se tenha lembrado de uma terceira pessoa. Nesse caso, pode estar certa do meu perdão. Não, disse Jane, não me esqueci dele, mas nada tenho de satisfatório a lhe comunicar. O Sr. Bingley não conhece a história toda, nem as circunstâncias que o Sr. Darcy achou ofensivas, mas ele garante a boa conduta, a probidade e a honra de seu amigo. Está inteiramente convencido de que o Sr. Wickham não é de modo algum um rapaz respeitável. Creio que ele foi muito imprudente e mereceu perder a estima do Sr. Darcy. O Sr. Bingley conhece o Sr. Wickham pessoalmente? Não, nunca o tinha visto antes daquele nosso encontro em Meryton. Então, essas informações são as que recebeu do Sr. Darcy. Estou satisfeita, mas o que ele diz a respeito do posto? Não se lembra exatamente das circunstâncias, embora o Sr. Darcy lhe tenha falado sobre isso mais de uma vez, mas acredita que o posto tenha sido deixado apenas condicionalmente. Não duvido da sinceridade do Sr. Bingley, disse Elizabeth com ênfase, mas você me desculpará de não poder me contentar apenas com essa explicação. Não duvido que o Sr. Bingley tenha defendido seu amigo brilhantemente,
Mas, como ele desconhece muitos lados da história e ouviu o restante do próprio Sr. Darcy, continua a pensar exatamente como antes a respeito de ambos os cavalheiros. Em seguida, Elizabeth passou para um assunto mais agradável, no qual não havia lugar para divergências. Ouviu com prazer o relato que Jane lhe fez das felizes, embora modestas esperanças que ela alimentava a respeito do Sr. Bingley, e respondeu procurando animá-la nessas esperanças. Logo que o Sr. Bingley se juntou a elas, Elizabeth dirigiu-se para sua amiga Srta. Lucas, que lhe perguntou o que havia achado de seu último par. Antes que Elizabeth pudesse terminar sua resposta, o Sr. Collins aproximou-se e disse, muito entusiasmado, que havia feito uma notável descoberta. Descobri por um singular acaso, disse ele, que existe nesta sala um parente muito próximo de minha protetora. Ouvi esse cavalheiro mencionar para a jovem senhora que faz as honras desta casa o nome de sua prima, Senhorita de Bourgh, e a da mãe dela, Lady Catherine. Estranho como essas coisas ocorrem. Quem pensaria encontrar aqui um sobrinho de Lady Catherine? Estou contente por ter descoberto isso a tempo de apresentar meus respeitos a esse cavalheiro, pedindo-lhe que me desculpe não o ter feito antes. Espero que minha total ignorância desse parentesco seja o suficiente para me fazer perdoar. O senhor não vai se apresentar pessoalmente ao Sr. Darcy? De certo, pedirei desculpas por não o ter feito antes. Acredito que ele seja o sobrinho de Lady Catherine. Estarei realmente em situação de lhe afirmar que sua senhoria ia muito bem quando a deixei. Elizabeth tentou dissuadi-lo de sua resolução, dizendo que o Sr. Darcy consideraria o fato de alguém se dirigir a ele sem apresentação como uma impertinência. Argumentou que não era absolutamente necessário para ambos que eles travassem conhecimento e que cabia ao Sr. Darcy, em virtude de sua situação superior, qualquer iniciativa a esse respeito. O Sr. Collins ouviu o que ela dizia, com ar de quem estava decidido a seguir suas próprias inclinações, e quando ela terminou de falar, respondeu da seguinte forma: Minha cara senhorita Elizabeth, tenho maior respeito por sua opinião em tudo que se refere a assuntos de sua competência, mas permita-me dizer-lhe que existe uma larga diferença entre as fórmulas de cerimônia usadas pelos leigos e aquelas que regulam as relações com as pessoas do clero. Dê-me licença de observar que eu considero o mister sacerdotal equivalente em